Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra o quinto domingo da Páscoa. Nesse quinto domingo da Páscoa nós temos uma mensagem central, que é um itinerário que Jesus Cristo nos traz no Sagrado Evangelho, que é quando Ele vai dizer para cada um de nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós entendemos esse itinerário quando nós percebemos nas duas outras leituras. A primeira leitura, onde ali nós vemos os apóstolos que estão sendo questionados porque aqueles parentes ou aquelas viúvas, aqueles necessitados de descendência grega, não estão sendo servidos por conta daquilo que é a quantidade de coisas a fazer que os apóstolos tinham. E os apóstolos eles vão escolher 7 homens para realizar esse serviço de caridade. Mas eles deixam bem claro que eles escolhem esses homens justamente para que eles possam se dedicar à palavra e à oração. Duas coisas essenciais, ou seja, o conhecimento da palavra significa o quê? O aprofundamento do conhecimento de Jesus Cristo. E a vida de oração, porque é na oração que nós aprendemos a escutar para entender a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que quando nós começamos a fazer muitas coisas na igreja e esquecemos de parar para ler a palavra e rezar, aí nós começamos a cair num grande erro, que é a idolatria do próprio eu, ou seja, da própria vontade. E aí a gente começa a se perder diante da nossa missão. E aí nós não vamos realmente chegar a lugar algum, porque nós ficamos correndo atrás de nós mesmos. Depois, na segunda leitura, que está ali na carta de São Pedro, nós vemos que Pedro ele nos chama os discípulos e a cada um de nós como pedras vivas. E o que significa ser pedra viva? Ser pedra viva significa o quê? Ser uma parte integrante de um edifício espiritual, que é o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Ser pedra viva significa fazer parte da vida do próprio Cristo. E é isso que nós precisamos ser. Mas veja, para que uma pedra ela possa ser encaixada para formar um edifício espiritual, ou qualquer outro edifício, ela precisa ser modelada, ela precisa ser lapidada. E assim somos nós. Nós somos pedras brutas, que precisamos durante a nossa vida permitir sermos lapidados, para que nós possamos ser encaixados nesse edifício espiritual que é a Igreja. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esse itinerário, onde ele vai dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Esse itinerário que Jesus Cristo nos ensina nada mais é do que são as 3 conversões que nós precisamos passar durante a nossa vida. Jesus é o caminho porque ele nos diz a direção. Por isso que essa é a primeira conversão que nós precisamos passar, a conversão de direção na nossa vida. Porque quanto mais a gente vai convertendo a direção, saindo dos nossos caminhos para entrar no caminho que é Cristo, que nos conduz ao reino dos céus, e essa é a verdadeira direção da nossa vida, mais nós vamos ali trilhando esse caminho de seguimento e de união com Deus. E assim, nesse caminho, rumo ao reino dos céus, com uma verdadeira direção, um sentido verdadeiro para a nossa vida, nós começamos a trilhar esse caminho de uma segunda conversão, que é a conversão de mentalidade. Por isso que Jesus Cristo diz que é a verdade. A verdade por quê? Porque tudo foi criado pelo Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Se tudo foi criado por meio dele, nós precisamos entender que é através dele que nós conheceremos a verdade de todas as coisas. É a partir dele que nós contemplamos aquilo que é a realidade, assim como ela é. E é isso que nós precisamos buscar cada vez mais na nossa vida, Entender e aprofundar no conhecimento da verdade. Por isso que a leitura da Palavra de Deus é tão importante. Porque quanto mais nós lemos a Palavra de Deus,
mais nós vamos adquirindo mecanismos, instrumentos de discernimento para que nós possamos nos manter na verdade. E quanto mais a gente conhece a verdade, mais essa verdade ela nos liberta. E mais a gente vai viver uma liberdade com responsabilidade. Porque esse é o chamado que Cristo faz à nossa vida. Não é viver uma liberdade com libertinagem, mas uma liberdade com responsabilidade. E assim nós vamos trilhando esse caminho de amadurecimento, esse caminho de crescimento, a partir da conversão de direção, que nos coloca em direção ao reino dos céus, passando por essa conversão de mentalidade, para que a gente não baseie o nosso discernimento ou o nosso pensamento na forma humana e mundana de pensar, mas que nós possamos basear o nosso raciocínio, o nosso discernimento na verdade e na justiça, na verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Por isso que nós vamos trilhando esse caminho. E na medida em que a gente trilha o caminho de conversão de direção e de mentalidade, aí vem a terceira conversão, que é a conversão de coração. Porque Jesus mesmo diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ser puro, trilhar um caminho de pureza de coração, nos dá uma capacidade de contemplar a presença de Deus. E é isso que nós precisamos viver cada vez mais na nossa vida, né? Contemplar a presença de Deus em nós. Por isso que a terceira conversão é a conversão mais difícil, porque ela depende de tempo e de esforço da nossa parte, de romper com a vida velha para abraçar uma vida nova, para romper com os vícios para adquirir virtudes, para que nós possamos ser dóceis ao Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir a toda a verdade. E assim nós começamos a participar da vida do próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo diz que é a vida. Porque uma vez que nós temos um coração purificado, nós começamos a perceber a presença de Deus. E quanto mais a gente consegue perceber a presença de Deus na nossa vida, mais nós crescemos na capacidade de conviver com Ele. E conviver com Deus nada mais é do que participar da vida dele e permitir com que Ele participe da nossa própria vida. É assim que nós vamos crescendo nesse itinerário para que nós possamos ser lapidados para tornar-nos pedras vivas, essas pedras escolhidas que se encaixam no edifício espiritual, que é a igreja, que é o reino de Deus, que é essa experiência do céu na terra que todo cristão batizado precisa aprender a viver. Por isso que nós temos nessa terra, nessa vida, essa grande missão de sermos discípulos missionários de Cristo. Mas para que nós possamos ser discípulos e missionários de Cristo, precisamos trilhar esse caminho que nos é proposto, o caminho de conversão de direção para seguir a Jesus, conversão de mentalidade para permanecer no segmento de Jesus e a conversão de coração, para que nós possamos aprender a perceber a presença dele na nossa vida. Assim, nós seremos capazes de realmente transbordar a graça, o Espírito da nossa vida. É por isso que no final do Evangelho, Jesus ele vai dizer que aquele que acreditar nele, esse fará as obras que ele faz e fará obras ainda maior. Ou seja, porque quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais nós nos vamos transformando como verdadeiros filhos de Deus, filhos do Pai do céu. Quanto mais nós parecermos com o Filho do Pai do céu, que é o próprio Cristo, mais nós estaremos abertos à ação do Espírito Santo. E quanto mais abertos à ação do Espírito Santo nós estivermos, muito mais Deus realizará em nós e também através de nós. Aí as obras de Cristo se manifestam na nossa vida. Aí sim a obra de salvação de Deus se manifesta em nós e transborda da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. Por isso que nós precisamos trilhar esse caminho de conversão de direção, conversão de mentalidade
e conversão de coração, para que nós possamos viver uma vida de participação na vida divina, viver o céu já presente aqui nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.